no nosso país, a Polícia Federal apreendeu cadernos com anotações suspeitas que podem indicar um suposto pagamento de propina a integrantes da ex-cúpula do INSS. Essa informação foi publicada pelo jornal O Globo e confirmada pela CNN Brasil. Então, a gente traz aqui para a conversa a Basília Rodrigues, o Eli Jonas Maia, que tem aqui mais informações para a gente poder tratar desse assunto. E começo contigo, Basília, sobre esses avanços, né? A cada dia a gente fica sabendo de um contorno novo dessa barbárie, né? Que é você roubar... inverti as coisas aqui. Gente, eu tô com 133 cardeais na cabeça, ela tá um pouco confusa. Bom dia para Basília, eu já volto com a Basília. Vamos com Eli Jonas. Eli Jonas Maia, me conte, por favor, da investigação da PF. Já já a gente chega aqui na Basília Rodrigues sobre essa barbárie, né, Eli Jonas? Que é você roubar dinheiro de gente humilde que passou a vida contribuindo. É isso, Elisa. Ótimo dia para você, Basília, quem está acompanhando a gente nesse novo dia aqui também no Live CNN. E a informação que está agora sendo apurada e confirmada pela Basília Rodrigues, a gente traz os detalhes, é que a Polícia Federal apreendeu cadernos com anotações que indicam e sugerem que o ex-presidente do INSS, o Alessandro Stefanotto, teria recebido propina. Isso por quê? Porque esses cadernos foram apreendidos no escritório do Antônio Carlos Camilo Antunes, que a gente já falou dele aqui, apontado pela Polícia Federal como o careca do INSS. Seria uma espécie de lobista atuando em favor das associações para conseguir os contratos com o INSS. E o que tem nesses cadernos, de acordo com integrantes com acesso a esse caso? Teria uma planilha com o nome Steph e os 5%, um percentual, ao lado do nome dele. Além disso, também tem o nome Virgílio e também 5% ao lado desse nome. Virgílio, segundo integrantes da Polícia Federal, seria o ex-procurador-geral do INSS, que também foi afastado do cargo na Operação Sem Desconto, que a gente acompanha já há 2 semanas e sempre vem trazendo aqui alguns detalhes e informações novas sobre esse caso. O que acontece então a partir de agora, a partir dessa apreensão e a partir desse descobrimento da Polícia Federal no bojo de tantas apreensões que foram feitas naquele dia? Mais de 200 mandados de busca e apreensão foram feitos, foram determinados. E com base em tudo que está sendo apreendido, os policiais estão em cima dessas anotações e foi nessas anotações em que isso foi encontrado. O que passa a partir de agora? A PF quer saber se houve repasse de dinheiro para o ex-presidente do INSS, para o ex-procurador-geral também do INSS, em qual período que houve esse pagamento, se houve pagamento, para seguir a rota do dinheiro. Essa informação, como você antecipou, foi revelada pelo jornal o Globo. A CNN confirmou que houve essa apreensão e a PF também agora tem essas informações para serem apuradas. Outro detalhe é que esses cadernos não há um descarte para perícia. A Polícia Federal não descarta fazer uma perícia nessas anotações. Por que disso? É um outro trabalho. O que está nesse momento é um agente da Polícia Federal fazendo a investigação. A PF não descarta uma perícia técnica, que aí o caderno vai para um outro setor, que é um trabalho muito técnico-científico, tem uma diretoria técnico-científica dentro da Polícia Federal para atestar se a letra é de determinada pessoa, por exemplo, do careca do INSS, se era a secretária dele, já que na investigação também aponta que a secretária dele fazia anotações na sua agenda. Então tudo isso passa a ser analisado a partir de agora. Qual período, se houve pagamento, de quanto foi esse pagamento, para ter essa informação a mais. Após isso, Elisa, aí a Polícia Federal vai começar, de acordo com os integrantes, a marcar os depoimentos. Inclusive, o ex-presidente Stefanotto, o ex-procurador também Virgílio, devem prestar depoimento na condição de investigados. Eles que são investigados e foram afastados pela Justiça a pedido da Polícia Federal. O ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, também deve prestar depoimento, como a gente já trouxe aqui, na condição de testemunha para colaborar e ajudar na investigação, que já tem muita informação, mas a PF, a partir de tudo que foi apreendido, começa a ter novos elementos. E com base nesses elementos é que os agentes querem confrontar os investigados com todas essas provas que foram colhidas e que continuam sendo colhidas, porque são tantas apreensões que a cada análise a PF vai encontrando novos elementos.
E claro, a gente procurou o advogado do Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, no relatório da Polícia Federal. A defesa diz que não comenta casos em andamento, mas que essas informações não condizem com a realidade. E o advogado do Stefanuto não foi encontrado e também o advogado do ex-procurador Virgílio. Elisa? A gente que acompanha aqui as andanças também políticas, né? O efeito dentro do Congresso, dentro do Poder Executivo, com a troca de ministro, troca de presidente. A gente também deseja genuinamente que a política não invada o processo de investigação, né? Que as autoridades continuem tendo a liberdade de trabalho, de poderem trabalhar ali dentro dos seus sigilos e chegar até essas pessoas, né? Que ninguém seja protegido ou privilegiado porque tem um contato ou alguma entrada dentro da política. Que essas pessoas respondam por esse crime bárbaro que cometeram ao roubar dinheiro de quem passou uma vida inteira contribuindo. O Basília Rodrigues, é mais um dia que a gente começa então com uma novidade envolvendo o INSS e desdobramentos da operação da PF. E assim, eu digo que a gente torce que a política não invada, mas não tem como controlar os efeitos políticos, né? Para além de invadirem ou não um processo de investigação. É isso, Elisa. Muito bom dia para você. Bom dia, agora sim. Jonas, desde cedo a gente está aqui a quatro mãos vendo como avançar nessas informações que foram inicialmente divulgadas pelo jornal O Globo e que trazem aí indícios muito contundentes de envolvimento dos antigos integrantes da cúpula do INSS com a fraude na instituição, com o esquema fraudulento de descontos, desvios de aposentados e pensionistas. Estas novas informações atingem em cheio a antiga cúpula do INSS, que estava sendo mantida pelo então ministro da Previdência, Carlos Lupe. É importante a gente observar que, de acordo com pessoas com acesso a essa investigação, foram apreendidas anotações nestes cadernos que apontam para 5% de repasse a um Virgílio e a um Stefa, o que, na avaliação dos investigadores, pode sugerir repasses financeiros para Virgílio Antônio Ribeiro, que está na condição de procurador-geral do INSS, afastado desde a deflagração dessa investigação, e o Stefa pode ser Alessandro Stefanuto, que era o então presidente do INSS, mantido no cargo, indicado para o comando da instituição pelo ex-ministro Carlos Lupe, que deixou a pasta na semana passada naquele processo de muito desgaste, né, interno no PDT e também no governo, no Palácio do Planalto. O que a gente traz de novidade, além de toda a contextualização aqui para vocês que acompanham as informações na CNN? Há novos achados, há mais anotações. Na avaliação de integrantes da Polícia Federal, estas outras anotações, outros materiais apreendidos podem indicar repasses ainda maiores para pessoas que integravam a cúpula do INSS. A PF apreendeu estes cadernos com fortes indícios. Isso está bem alinhado a declarações, inclusive, que foram feitas pelo Ministério da Justiça e pela Polícia Federal na semana passada, dando conta de provas robustas de envolvimento de integrantes do INSS com este esquema. Isso é lamentável. Não haveria como um esquema bilionário deste avançar sem o pacto, né? Sem a conivência de pessoas que até poucos dias atrás ostentavam um crachá do INSS. Não à toa, quem agora está ocupando o cargo de presidente do INSS, o Gilberto Valler, contou para nós aqui da CNN que está promovendo uma reestruturação do órgão com mudanças nas diretorias de governança, atendimento e benefícios. Até aqui, pelo que foi avaliado pelo novo presidente do INSS, há indícios de fragilidades nos processos que tornavam muito pessoal o contato de integrantes, funcionários do Instituto com empresas, com pessoas interessadas em desvios, em alcançar maior repasse de
de recursos a partir do pagamento de aposentados e pensionistas, o que dá um tom ainda mais gravoso a este caso e as denúncias que a gente tem acompanhado aqui, à medida que a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União vão divulgando informações e também o próprio trabalho jornalístico vai mostrando isso. Nessa combinação de apuração minha com o do L. Jonas Maia, a gente chegou ao dado, pelo menos até aqui, a informação de que nenhum destes nomes será chamado no momento para prestar esclarecimentos, porque o material ainda está sendo coletado, ainda está sendo periciado e há forte aposta em novos achados para saber o período desses repasses, o tamanho do recebimento dessa propina e quem mais, outros nomes que podem aparecer na investigação. Somente depois da ciência, né, de terem examinado todo este material, é que depoimentos, a etapa de depoimentos deverá acontecer. Pelo menos estas são as informações de momento. A gente segue aqui buscando uma resposta, né, por parte dos advogados destes citados até aqui, para saber o contraditório, o que eles concluíram a partir da apreensão destes documentos que mostram a palavra, né, Estefa e Virgílio ao lado do percentual de 5%. Isso indica repasse de propina? Será daquele tipo de prova clássica dessas operações da Polícia Federal contra esquemas de corrupção? E por quê? Né? Baseado em que agentes da PF, integrantes da PF têm dito? Vai que é até maior. E é isso que a gente vai apurar ao longo aí das próximas semanas. Basília Rodrigues e Eli Jonas Maia compondo aqui esse noticiário em relação ao INSS, tamanha a importância do assunto, né? Com os contornos políticos e com os contornos burocráticos que diz respeito ao próprio Instituto, ao INSS, em cima da investigação que começou pela Controladoria Geral da União e a Polícia Federal.